Muito bom dia, peço desculpa. Vamos dar início à reunião. Vamos proceder à audição da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a requerimento do PSD sobre o 8º Barómetro de Internamentos Sociais. Nós temos connosco o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e temos também Xavier Barreto, bem-vindo. Temos também a Sra. Vogal, Raquel Chantre e a Sra. Tesoureira também da mesma associação, Catarina Paulino, bem-vindas. E, portanto, numa fase inicial, numa primeira ronda, o grupo parlamentar do PSD usará de 4 minutos para fazer a sua apresentação. Depois terão o mesmo período. Eu peço silêncio, por favor, peço silêncio. Doutor, é meu pedido. Venha aqui, senhor. É? Ok. Pronto. E não vale a pena. Depois passaremos a uma outra ronda em que cada grupo parlamentar terá uma intervenção de 4 minutos. E será uma resposta em bloco correspondente ao mesmo tempo. Usarão da palavra sempre que eu autorizar. Aqui tratamos-nos por Presidente, senhores deputados, e, portanto, é esse o modo de tratamento que aqui usamos. Depois haverá uma segunda ronda e também responderão em bloco. E, senhor Presidente, se o quiser fazer sozinho ou repartir a intervenção, é assim que poderão fazê-lo. Eu passo já a palavra ao grupo parlamentar do PSD e dou a palavra ao senhor deputado Miguel Guimarães. Senhor Presidente, ligue o microfone. Senhor Presidente dos administradores hospitalares e aos colaboradores que estão consigo, eu gostava de, perante aquilo que foi os números que deixou publicamente para todos nós sabermos exatamente o que é que está a acontecer em termos dos internamentos, eu gostava, por um lado, que me explicasse porque é que temos esses números, isto é, porque é que nós temos tantos doentes internados que já podiam ter alta. Segundo, se na sua visão, que é um homem com experiência nesta área, se acha que neste momento os recursos que existem em cuidados continuados para nós podermos de facto retirar esses doentes dos hospitais, se são suficientes ou se são insuficientes, se os mecanismos que existem no sentido da transferência dos doentes são funcionais ou não são funcionais, isto é, se é fácil a transferência dos doentes ou se este processo de transferência é difícil. E também, por fim, dizer que gostava muito de saber qual é a vossa opinião, até pela experiência global que têm na área da gestão nos hospitais, qual é a solução melhor que nós podemos ter para que este tipo de situações, já não digo desapareça, mas seja profundamente mitigado. Muito obrigado pela vossa presença e bom dia. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo naturalmente por cumprimentar todos os senhores deputados, todos os grupos parlamentares. É um gosto estar aqui convosco a falar sobre um assunto
que não é novo, mas que nos continua a preocupar há já muitos anos. Portanto, é um tema que nos preocupa pelo impacto que tem para os hospitais, mas também pelo impacto que tem para os doentes. Eu já vos falo sobre isso mais à frente. Em primeiro lugar, deixem-me falar sobre os resultados. Portanto, este é um barómetro, é um inquérito que fazemos aos hospitais há já alguns anos. Esta é a 8ª edição. Deixem-me dizer-vos que é um barómetro que fazemos com um conjunto de parceiros, com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, com a Associação Portuguesa dos Profissionais de Serviço Social, porque são duas profissões muito associadas a este tema, os internistas e os profissionais de Serviço Social, que fazemos também em parceria com a EY há já muito tempo. Portanto, é a EY que nos dá suporte tecnológico para recolher esta informação e apresentá-la na forma de infografia. Se a senhora Presidente me autorizasse, eu pedia-lhe autorização para distribuir esta infografia, que foi a infografia que apresentamos há cerca de um mês publicamente, e, portanto, se pudéssemos distribuir, eu confesso, não sei se temos cópia para todos, espero que sim, mas se porventura não tivermos, faço chegar outras cópias. Que resultados é que temos este ano? Nós temos cerca de 90%, auditamos, ou melhor, respondem ao nosso inquérito cerca de 90% dos hospitais, cerca de 20.000 camas, portanto é praticamente o universo todo do Serviço Nacional de Saúde, e a pergunta que fazemos aos hospitais é se vocês têm camas ocupadas por doentes de forma inapropriada, doentes que já não deviam estar no hospital, no sentido em que já não têm uma causa clínica, já não têm uma doença, doentes que continuam nos hospitais essencialmente por uma razão social, à falta de uma melhor resposta noutro nível de cuidados. E, para além disso, perguntamos qual é a causa, porque é que esse doente ainda aí está. E, infelizmente, os resultados apresentados em 2024, mas relativos ao ano passado, são muito relativos, tanto a este último período, são muito preocupantes. Nós tínhamos no dia 20 de março 2.164 doentes internados por razões inapropriadas, o que representa cerca de 11% das camas dos hospitais portugueses. Portanto, reparem no impacto que isto tem. Nós temos 11% das camas do Serviço Nacional de Saúde ocupadas por doentes que, de facto, já não deviam lá estar. E isto, como imaginam, tem um impacto enorme logo à partida nas operações dos hospitais. Nós falamos muitas vezes em sobrelotação dos serviços de urgência. Falamos muitas vezes em dezenas de doentes que aguardam nos serviços de urgência para serem internados, por exemplo. Isto é muito frequente durante os períodos mais críticos, particularmente durante o inverno. Isto acontece porque muitos destes doentes estão à espera de uma destas camas. Estas camas, estando ocupadas com um doente que não devia lá estar, faz falta para um doente que está à espera no serviço de urgência. Mas tem consequências ainda mais graves para os doentes. Nós, num debate recente, na verdade não foi recente, já foi do debate do ano passado, temos sempre pessoas também da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna connosco, estava connosco o Dr. Fernando Salvador, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes de Tudo, agora o LIS, e dizia-nos ele que, extrapolava ele que cerca de 10% dos doentes contraem uma infecção em meio hospitalar. E, portanto, destes 2.164 doentes, nós podemos estimar que provavelmente 10% deles vão ter uma infecção hospitalar. 216 doentes. E muito provavelmente alguns deles já não saem do hospital. Portanto, doentes que são internados por uma causa, uma fratura, uma condição clínica que seria facilmente resolvida, acabam por depois ficar, porque perdem alguma autonomia, perdem capacidade de desenvolver as suas atividades do dia-a-dia de forma autónoma e acabam por ficar no hospital. Muitos deles, reparem, a média de dias de internamento que nós apuramos neste nosso inquérito é de 175 dias, esta é a média, mas nós temos doentes que esperam 1 ano por uma resposta, doentes que ficam 1 ano no hospital à espera de uma resposta, de uma cama de retaguarda, seja numa ERPI, numa estrutura residencial para pessoas idosas, seja numa vaga de cuidados continuados, esperam 1 ano, e de facto alguns deles já não saem do hospital. Isto é gravíssimo e acho que nos deve alarmar a todos. Tem também um impacto orçamental muito significativo. Nós estimamos, com base na média da diária de internamento, que não atualizamos, portanto este é um custo até que está subestimado, digamos assim, mas tendo em conta o número de doentes que estão internados por razões inapropriadas e os dias que estão internados, que, como vos disse, a média é de 175, nós estimamos que isto tenha um impacto, se extrapolarmos para 1 ano inteiro, de pelo menos 261 milhões de euros, aliás.
Portanto, isto também nos deve levar a fazer uma reflexão sobre onde é que este dinheiro é mais bem gasto, se é, de facto, neste tipo de internamentos inapropriados ou se é, de facto, no reforço de outro tipo de respostas para estes nossos doentes. A principal causa é, de facto, a falta de resposta das redes. Da rede ERPIS, rede de cuidados continuados, existirão outras, aliás, do apoio que damos ou não aos cuidadores informais, da forma como nós fomos preparando e estruturando respostas para estas pessoas idosas, são quase sempre pessoas idosas a com perda de autonomia, e, portanto, eu diria que as causas são muitas, há muitos fatores a contribuir para isto, mas no imediato a resposta que faria mais sentido era um reforço muito significativo da rede de retaguarda, seja ERPIS, seja rede de cuidados continuados. Muito obrigado. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Sr. Presidente. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Dr. Xavier Barreto, Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Cumprimentar a doutora Raquel Santos, a doutora Catarina Paulino, o Dr. Xavier Barreto. Permita-me em si cumprimentar todos os administradores hospitalares do nosso Serviço Nacional de Saúde, por quem nutrimos muita estima e conscientes do trabalho que desenvolvem, tendo em conta os recursos que são finitos. Este assunto, como referiu o Dr. Xavier Barreto, é a 8ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais. Já tivemos aqui, na última legislatura, a avaliar os resultados da 7ª edição, os requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PSD à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, à União das Misericórdias Portuguesas, à Associação Nacional de Cuidados Continuados. Desta vez dispensaram o pedido de audição da Direção Executiva, mas o Grupo Parlamentar do PS entende que é fundamental ouvirmos também aqui a Direção Executiva e vamos juntar a este conjunto de audições o setor social, que é o parceiro nas respostas, como bem referiu, e temos também um requerimento Chega para associar a este conjunto de audições o Secretário de Estado da Segurança Social. Dr. Xavier Barreto, eu queria dividir a minha intervenção em 3 pontos. As causas, as medidas e que mudanças a operacionalizar. As causas, o Dr. Xavier Barreto explicou muito bem, e nós temos vindo a acompanhar, que tem a ver com a rede de resposta, designadamente no setor social. Numa primeira mão, a Rede Nacional de Cuidados Continuados, os ERPIs, e depois aparece aqui um conjunto de causas de índole organizacional, que não percebemos muito bem que causas são estas, que não estão bem especificadas, mas gostaria, se for possível, da parte do Dr. Xavier Barreto, que causas podem ser estas de índole organizacional. Relativamente às medidas, nós, desde 2020, que existe um protocolo com o setor social, que sabemos que não tem sido suficiente. Houve depois, em 2023, uma portaria criada interministerial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, também para uma forma transitória e emergente, poder dar resposta a este, permita-me dizer, a este flagelo da ocupação de cerca de 11% das camas de internamento hospitalar por doentes que já não têm motivos clínicos para se manter em meio hospitalar. E temos ainda o relatório que é deixado pela anterior Direção Executiva, que nos apresenta que os primeiros 3 meses de 2024 foram retirados dos hospitais mais de 381 doentes. A 31 de março de 2024, 585 doentes aguardavam a resposta social de internamento e em 2023 foram colocados 2.099 utentes, uma média de 174 utentes por mês a serem colocados nesta rede. Portanto, apesar destas medidas que nós conhecemos e que os resultados estão publicados, nós continuamos a ter edição do barómetro atrás do barómetro com um problema por resolver que tem a ver com o número que permanece em internamento hospitalar. Sabemos que os números deste 8º barómetro é uma fotografia a 20 de março, portanto, durante o ano podemos ter aqui grandes alterações. Mas a pergunta é, Dr. Xavier Barreto, foi apresentado muito recentemente um plano de emergência para a saúde e de transformação.
Neste plano de emergência está lá, efetivamente, a preocupação com este caso dos internamentos sociais. Sabemos que o Governo atual pretende replicar as medidas do Governo anterior, mas não percebemos que novas medidas para fazer face a estes números continuam preocupantes. A minha pergunta, Dr. Xavier Barreto, é se tem conhecimento neste novo plano de emergência, para além daquilo que tem sido feito até ao momento, que novas medidas para fazermos face a esta problemática. E uma outra pergunta que eu gostava de deixar, se for possível, é relativamente às conclusões. Temos lá uma situação que é sugerida, que tem a ver com criação de legislação e diplomas legais adequados à realidade demográfica envelhecida. Que diplomas legais podem ser estes? Estamos na Assembleia da República, há aqui uma sugestão de criação de diplomas legais. A minha pergunta é: que diplomas legais são estes que estão aqui nas conclusões? Muito obrigada, Sra. Presidente. Terminei assim a minha primeira Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Excelentíssimo Dr. Xavier Barreto, seja bem-vindo à Casa da Democracia. Eu vou voltar a referir aqui no início da minha intervenção os dados que já aqui foram ditos pelo Sr. Doutor, mas eu acho que são de grande relevância e que devem de ser enaltecidos ou realçados. A 8ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais indica que no espaço de um ano, e até março de 2024, havia 2.164 camas ocupadas no SNS devido aos internamentos inapropriados, um aumento de 11% em relação ao período anterior. Do mesmo modo, a média subiu 2%, registrando-se uma média de 175 dias por internamento inapropriado. Estes internamentos inapropriados nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde aumentaram este ano, assim como os custos associados a estes casos e que se explicam por atrasos, quer na admissão para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, como também para a admissão para as estruturas residenciais para pessoas idosas, o RPI. Os também chamados internamentos sociais, que em março deste ano representavam 11,5% dos internamentos nos hospitais públicos, têm aqui um custo anual, segundo o referido barómetro, que pode ultrapassar os 260 milhões de euros. Os dados deste barómetro dão conta de um total de 378.068 dias de internamentos inapropriados, mais 13% face a 2023, um número que espelha aqui o elevado impacto deste fenómeno no prolongamento da ocupação das camas em ambiente hospitalar. Dito isto, gostava de perguntar ao Sr. Doutor o que é que acha que está a falhar nisto tudo e o que é que o anterior Governo não fez e que devia ter feito para evitar esta situação e qual o impacto destas camas ocupadas na gestão dos serviços hospitalares, incluindo as listas de espera. São várias perguntas, mas acho que são bastante pertinentes e também gostaria de lhe perguntar, doutor, que explicação encontra para, tem que apelidar de inação do anterior Governo durante anos nesta matéria de cuidados continuados e das RPIs e que nos trouxe até esta situação nas unidades hospitalares. E como pode a capacidade da RNCCI e das RPIs ser melhorada para reduzir o número de internamentos inapropriados. Também quero referenciar aqui e analisar a região de Lisboa e Val do Tejo e do Norte, que são responsáveis por aproximadamente 80% do total de internamentos inapropriados e 97% do respectivo total de dias a nível nacional. Esta concentração geográfica indica que há favores regionais específicos que contribuem para o problema, possivelmente relacionados com a demografia, disponibilidade de recursos e a organização dos serviços de saúde. Por isso lhe pergunto quais são os fatores regionais que contribuem para a alta taxa de internamentos inapropriados em Lisboa, Val do Tejo e no Norte e como podem ser abordados. A análise por género no barómetro revela que 60% dos dias de internamento inapropriado são registados pelo sexo masculino. Este dado pode aqui indicar diferenças nas necessidades de cuidados entre homens e mulheres, fatores sociais, bem como possíveis desigualdades no acesso aos cuidados de saúde. Eu gostaria de perguntar se
se me consegue explicar quais é que são as razões para a maior incidência de internamentos inapropriados entre homens e como podem ser abordadas. É isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Dr. Xavier Barreto, muito obrigado pelo seu tempo para vir aqui hoje conversar sobre um tema que é grave, é gravíssimo. Na verdade, aqui os hospitais e, em particular, as administrações hospitalares estão de mãos atadas, não têm os instrumentos para resolver este problema, que é um problema muito grave, que é um sintoma da falência do Estado Social. Quando deixamos pessoas ao abandono num hospital porque não têm onde ir, quer dizer que o Estado Social está a falhar e está a falhar com quem mais precisa, com quem não tem outra alternativa, não tem a quem recorrer. A minha intervenção vai ser mais política precisamente por isto, porque os administradores hospitalares não têm forma de resolver o problema. Isto é, uma insuficiência do aparelho do Estado Social, em particular da Segurança Social, em alguns casos que, diria felizmente, são reduzidos, é uma situação de abandono dos próprios familiares. E aí o caso deverá passar claramente pelo Ministério Público, uma queixa por abandono com consequências, porque muitas destas pessoas recebem as pensões por interposta pessoa e, portanto, se de facto estão a ser irresponsáveis para com os seus familiares, isso tem que ter responsabilização e tem que ter consequências, mas felizmente isso é uma percentagem reduzida, de acordo com os gráficos que estão apresentados, com os números que estão apresentados no barómetro de internamentos sociais. Portanto, o que se percebe é que o grosso, quem está efetivamente a falhar é a rede de cuidados continuados, é o Ministério da Segurança Social, enfim, em articulação também com o Ministério da Saúde. Isto tem, como disse, impacto no estado de saúde das pessoas, há agravamentos no estado de saúde que seriam perfeitamente evitáveis, e esse é o tipo de, e aliás, certamente gera mortandade, e esse é o tipo de mortandade que não podemos aceitar, que é aquela que era evitável, se as pessoas estivessem devidamente hospedadas e com condições condignas, minimamente condignas, humanas, e, portanto, isto, de facto, tem impacto a vários níveis, não apenas no estado de saúde, mas também, enfim, do ponto de vista social, e tem um impacto financeiro para o hospital. Auscultei alguns conselhos de administração a propósito deste tema, de hospitais do Norte. Um em particular tinha cerca de 70 camas ocupadas, com um custo estimado de 2,5 milhões, 2 milhões e 500 mil euros ano, só para estas pessoas que estavam indevidamente internadas no hospital. Como sabemos, os episódios de internamento são caros, são efetivamente caros, requerem muitos recursos, naturalmente, e, portanto, isto tem impacto diretamente nos hospitais. O que nos parece é que a portaria que foi publicada no passado, e é a pergunta que lhe dirijo, tem boas intenções, certamente, não é isso que está em causa, quer tentar resolver o problema, mas ou isto começa a doer a quem é responsável pelo problema e não pode continuar a doer a quem está, de facto, nesta situação vulnerável, quem está internado, ou começa a doer às tutelas que são responsáveis por não dar o acompanhamento devido a estas pessoas, ou então o problema não se vai resolver. Portanto, aquilo que estamos a perspectivar fazer é uma iniciativa para que os hospitais tenham a capacidade de faturar devidamente estes internamentos indevidos às tutelas respectivas. Se, seja o Ministério da Saúde, seja o Ministério da Segurança Social, não são capazes de cumprir com as suas responsabilidades e garantir um mínimo de dignidade para o Estado Social, então têm de ser responsabilizadas por isso. Ou lhes começa a doer ou o problema não vai ser resolvido. Portanto, a questão que lhe dirijo é apenas uma, é muito direta, é se lhe parece, concorda, enfim, representando aqui os administradores hospitalares, que de facto esta responsabilização financeira poderá incentivar a resolução mais célere do problema. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Recorde-me só o tempo, se faz favor. Tem 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada. Cumprimento o Dr. Xavier Barreto, agradeço o conjunto de elementos que partilha aqui conosco sobre os internamentos sociais nos hospitais. Esta não é uma realidade de hoje. A verdade, e olhando para o conjunto dos resultados e olhando para estes elementos, aquilo que identificamos é que falta uma resposta pública
quer em termos de estruturas residenciais para pessoas idosas, quer em termos de rede de cuidados continuados integrados. E esta falta de resposta, obviamente que podemos e se deve melhorar em termos da articulação entre o Ministério da Saúde, entre o Ministério da Segurança Social, procurar o adequado encaminhamento dos doentes para as respostas mais adequadas face à sua situação. Creio que é importante ter presente também um aspecto que muitas das vezes a vaga existente dista a muitos quilómetros da área de residência do doente e há aí um aspecto também de deslocação. Aliás, temos ouvido por parte das famílias, quando eu digo muitos quilómetros, não estou a falar nem de 20, nem de 30, nem de 50, estou a falar de muitos mais para outras regiões do país e que isso também cria muitas dificuldades às próprias famílias, mas isso vem de trás da falta de planeamento também para o investimento nestas estruturas em função das carências em cada uma das regiões. Mas eu estou a colocar isto para dizer o quê? Que é necessário, de facto, investimento para alargar esta resposta pública, porque enquanto isso não for feito, os hospitais irão continuar a estar confrontados com esta situação de doentes que já têm alta clínica, mas que não se encontra a solução mais adequada e que não têm autonomia suficiente para que possam voltar à sua residência. E este é que é o problema de fundo, e isto exige investimento. Exige investimento, quer do Ministério da Saúde, nos cuidados continuados, e exige investimento do Ministério da Segurança Social para alargar o número de vagas, o número de camas, em termos dos ERPIs. Eu gostava também de colocar aqui uma questão, até pelas intervenções anteriores. A situação a que chegamos é o resultado das opções da política de direita, que tem desinvestido, quer na saúde, quer na área da segurança social. Esta é a verdade, por mais que não gostem de ouvir, e que não têm, de facto, feito o investimento que é necessário nestas áreas. E, portanto, a questão que gostava de lhe colocar prende-se com o seguinte: eu creio que o diagnóstico está mais que identificado. A situação é clara e a verdade é que os dados, ano após ano, aquilo que verificamos é que se tem vindo a agravar. Aquilo que gostava de lhe perguntar era, na sua opinião, o caminho, não é? A solução, porque aquilo que nós precisamos é de soluções para resolver estes problemas. O que os doentes precisam são, de facto, soluções. E bem sabemos que de muitas famílias, por diversas vicissitudes, porque têm que continuar a trabalhar e não dispõem do tempo e da disponibilidade suficiente e que gostariam para acompanhar os seus familiares, e essa é também uma dificuldade, mas falta esta resposta pública, falta esta resposta no plano da saúde e no plano social. E aquilo que gostaria de ouvir era se podia desenvolver um pouco mais daquilo que estudaram, da percepção, o conhecimento que têm, o caminho, as soluções para, de facto, se poder avançar para a solução deste problema, porque é evidente que, naturalmente, que os hospitais devem ser dedicados àquilo que é de maior complexidade, de maior exigência. Só um último aspecto que gostaria de abordar, o Sr. Presidente, mesmo para terminar, que se prende com o seguinte: esta situação revela também um outro aspecto, eu creio que esse também já está identificado, que hoje, e bem, houve uma evolução muito positiva, vivemos mais anos, mas muitas das vezes esses mais anos de vida não é acompanhado de maior qualidade, de maior conforto. Eu creio que também aqui há um caminho a fazer de prevenção, de promoção de saúde e de prevenção, que naturalmente é um caminho cujos efeitos e impactos é muito a longo prazo. Mas creio que identifica também isso. No quadro das opções políticas e do quadro da intervenção, há muito que ainda é necessário fazer também ao nível da prevenção da doença, da promoção de saúde, para garantir, de facto, melhor qualidade de vida, conforto a todos os cidadãos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre, o Sr. Deputado Paulo Moacho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. Muito bom dia também, Dr. Xavier Barreto. Relativamente a este
barómetro. Começava por lhe perguntar, e sendo que já é o 8º, se há alguma tendência geral. Nos últimos anos, pelo menos nos últimos 3, há efetivamente essa tendência deste fenómeno se agravar, mas perguntava-se desde o início se há alguma tendência, essa tendência tem sido sempre a tendência de subida, e também se a pandemia teve aqui algum efeito nesta realidade. Uma segunda questão tem a ver com as causas desta situação. Portanto, algumas delas já estão aqui também identificadas, mas são sobretudo aqui, portanto, a falta de resposta da rede de cuidados continuados, a espera até à admissão nas estruturas residenciais, mas perguntava-se, do ponto de vista social, se têm aqui também dados que nos expliquem porque é que isto acontece. Nas edições anteriores, uma das principais razões que estava aqui também indicada era a incapacidade de resposta do familiar ou do cuidador. Nesta edição, essa já não é uma das principais razões. Perguntava também o que é que, na vossa opinião, explica esta alteração, e se estamos aqui a falar de questões que tenham a ver com situações de abandono, principalmente estamos aqui a falar de pessoas idosas, ou se é a questão económica, falta de meios, falta de condições para voltar a receber estas pessoas em casa, porque a verdade é que elas, quando chegaram ao hospital, vieram de algum lado, ou da sua casa, ou da casa de familiares, etc., porque é que depois não retornam a esse local? O que é que explica isso? Uma outra questão que também frisou na sua intervenção tem a ver com os próprios riscos de pessoas que já não têm a necessidade de cuidados de saúde se continuarem a permanecer num contexto hospitalar, e os riscos que isso traz também de, enfim, novas infecções ou de outras situações que possam surgir. Perguntava também se, na vossa opinião, há alguma coisa que se possa fazer para tentar evitar esse risco, ou seja, de criarmos aqui também um efeito bola de neve das pessoas que já não têm a necessidade de estar nesse contexto, lá continuar e depois terem que novamente necessitar dos cuidados de saúde. Também perceber, essa questão também já foi feita, mas também reforço, na vossa opinião, quais é que são as soluções que podemos tentar e que o Estado deve implementar para fazer face a este problema, sobretudo se há algumas soluções a curto prazo que se possam implementar para tentarmos mitigar este problema, sendo certo que soluções mais a longo prazo, certamente que haverá muitas, mas sabemos que elas também demoram a dar resposta. Por fim, uma questão que o relatório também destaca é a falta de articulação entre o setor social e o setor da saúde, como uma das principais razões para esta situação, e aqui também perguntava que propostas, que ideias, que soluções é que também nos pode partilhar connosco que possam melhorar essa coordenação e garantir uma resposta mais eficaz. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem agora 20 minutos para responder a todas as questões e prestar a informação que considerar pertinente. Se nessa intervenção achar adequado dividir a intervenção, sinta-se à vontade. Tem a palavra. Muito bem. Obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar responder a todas as questões, que foram muitas. Se porventura deixar passar alguma, estejam à vontade para me alertar. Portanto, começando pelas perguntas colocadas pelo Grupo Parlamentar do PS, as causas são muitas, como vos disse. Existirão certamente causas organizacionais. Nós sabemos que o processo é burocrático, é difícil, e exigia também a articulação entre entidades do setor da saúde e do setor social, da segurança social. Isso às vezes criava algumas dificuldades. Basta termos duas equipas e pessoas diferentes que não estejam totalmente alinhadas na ideia, no propósito, para isso poder criar algum problema, mas a percepção que temos é que esse problema tem vindo a ser resolvido. E também sabemos que o atual Governo pretende passar a tutela, nomeadamente gestão da rede, só para a saúde, e isso poderá simplificar ainda mais o processo. E, portanto,
Quando nós perguntamos aos hospitais, isso está também na infografia que hoje distribuímos, começa a ficar cada vez mais evidente, tem ficado mais evidente ao longo das várias edições, que a causa já não está tanto aí, está mesmo na falta de camas. Depois há causas mais profundas, nós depois podemos discuti-las mais à frente, a propósito das questões que me colocaram, que se calhar também merecem uma visão mais sociológica, portanto, que provavelmente não será o fórum para o fazermos, mas acho que é importante também fazermos essa discussão sobre as alterações da sociedade portuguesa e a forma como essas alterações poderão também estar aqui a ter um impacto, seja no conceito de família, na estrutura de família, as questões da habitação. Portanto, nós mais à frente podemos falar sobre isso. O protocolo apresentado ano passado, no início do ano passado, pela Direção Executiva com o setor social, de facto ajudou, mas não foi suficiente. Portanto, essa é que é a questão. O nosso barómetro, a 8ª edição, o que nos diz é que, de facto, no dia 20 de março, nós tínhamos 253 doentes integrados ao abrigo dessa portaria. São menos 253 do que aqueles que teríamos se essa portaria não existisse, mas não chega. Ajuda, mas não chega. Deixem-me dizer-vos, eu não vos disse há bocado, nós, para além destes 2.164, nós temos 885 doentes contratualizados diretamente pelos hospitais a unidades privadas do setor social, pagos diretamente dos orçamentos dos hospitais. Portanto, os hospitais, percebendo que não têm uma resposta adequada por parte do setor social, das ERPIs e da rede, o que fazem é pagar diretamente dos seus orçamentos estes internamentos de retaguarda ao setor social e ao setor privado. O que depois cria aqui algumas dificuldades até na gestão da relação entre os hospitais e essas entidades, porque reparem, se porventura os hospitais começarem a pagar melhor estes internamentos ao setor social, o setor social terá uma tendência para só aceitar estas contratações por parte dos hospitais e tender, eventualmente, isto teoricamente, a aceitar menos referenciações através da rede. É uma hipótese, mas portanto, não podemos deixar de dizer que isto pode enviesar aqui um bocadinho este mercado. Quando falamos em diplomas legais, eu diria que é mais esta questão da alteração da tutela, da organização com o sistema como um todo. Percebemos que o atual Governo pretende fazer essa simplificação. O plano de emergência, eu diria que falta ao plano de emergência, neste ponto em concreto, falta algum detalhe. Portanto, o plano de emergência o que diz, de facto, é que quer aprofundar esta relação com a rede, com o setor social, com as unidades privadas, mas falta esse detalhe de como é que isso vai ser aprofundado. Não é? Portanto, sendo que aqui a questão não é fácil de resolver, a questão prende-se mesmo com mais camas, com investimento. Eu não tive tempo para vos dizer isso há bocado, mas no âmbito do PRR, um dos principais investimentos do PRR da saúde, é a linha de investimento 2, é a abertura de mais camas de cuidados continuados. São várias linhas, mas a primeira, se bem me recordo, é um aumento de 50% das camas da rede de cuidados continuados, portanto uma passagem de 10 mil camas para cerca de 15 mil, um orçamento inicial de 205 milhões de euros, que o ano passado foi aumentado em, penso que 40% por cama. Portanto, estava previsto um valor de cerca de 32 mil euros por cama, ou 30 mil euros por cama, que foi aumentado para cerca de 40 mil, ou 42 mil, quando o anterior Governo concluiu que, dado o aumento dos custos de construção decorrentes do início da guerra na Ucrânia, o valor que estava inscrito no início do PRR para fazer estas 5 mil camas já não era suficiente. E por isso fez-se este aumento. Fica aqui o nosso alerta de, eventualmente, tentarmos perceber como é que está a execução deste investimento. Isso é fundamental. É um investimento que, como sabem, tem que ser concretizado até meados de 2026. Preocupa-nos muito portanto, o ponto de situação deste investimento, saber se está ou não a acontecer, se estas camas estão ou não a ser construídas. Portanto, eu acho que não tenho uma resposta para essa pergunta, mas tenho que dizer que é um fator que nos preocupa. Relativamente às perguntas do Chega, portanto, naturalmente que isto tem impacto em todo o hospital, incluindo as listas de espera. Reparem, o hospital é um só, as camas do hospital servem para o serviço de urgência, mas também servem para a atividade cirúrgica, para a atividade médica, e, portanto, se nós temos camas internadas com doentes inapropriados, e se em determinada altura temos que parar, por exemplo, a atividade cirúrgica, isso acontece durante os períodos de contingência, durante o verão, durante o inverno, temos que parar a atividade cirúrgica para ter camas para internar doentes a partir do serviço de urgência, é claro que estes 11% ocupados com internamentos sociais ou com internamentos inapropriados estão também a contribuir para o aumento de listas de espera. Portanto, claramente.
Depois, a concentração em Lisboa e Vale do Tejo e região norte tem essencialmente a ver com o facto de a maior parte dos doentes estarem aí concentrados. Portanto, é uma questão de distribuição da nossa população. Portanto, não existem fatores específicos nestas regiões que eventualmente estejam a determinar isto. Podem existir regiões com mais dificuldades. Nós temos alguma percepção que Lisboa terá mais dificuldades nestas câmaras de setor social, mas não é a principal razão. Portanto, a principal razão é, de facto, a maior parte dos câmaras de internamento estão concentrados nestas regiões. Portanto, se houver uma distribuição uniforme dos internamentos sociais, naturalmente que a maior parte dos internamentos sociais estarão nestas duas regiões, como é o caso. O impacto no género masculino e feminino, eu confesso que não tenho uma boa resposta para isso. Nós sabemos que os homens têm uma esperança de vida mais curta, eventualmente com mais comorbilidades, com mais problemas. Eu diria que essa é uma discussão que tem que envolver aqui provavelmente também médicos e outros setores. Eu não tenho uma boa resposta para isso. O impacto no género. Depois, relativamente às perguntas da iniciativa liberal, existem situações de abandono, mas e naturalmente têm que ser endereçadas, mas nós recusamos desde o início esta ideia de que isto se deve essencialmente a um desinvestimento das famílias nos seus familiares. Nós não acompanhamos essa ideia, não é isso que vemos no dia-a-dia. O que vemos é uma angústia tremenda das famílias que queriam ter condições para trazer estas pessoas para casa e não conseguem. Quase sempre o quadro é o mesmo, são pessoas idosas, pessoas da área médica, pessoas, muitas vezes, com problemas de rendimentos e as famílias têm que fazer escolhas impossíveis. As famílias, eu tinha aqui apontado também falar-vos dos cuidadores informais. Reparem, nós temos em Portugal, estima-se que existam em Portugal cerca de 1 milhão de cuidadores informais, ou mais de 1 milhão de cuidadores informais. Destes cuidadores informais, portanto, pessoas que tratam familiares, geralmente os pais, só cerca, segundo os últimos números que eu me recordo de ver, temos cerca de 14 mil pessoas com o estatuto reconhecido. E menos de metade destas pessoas recebem apoios financeiros, cerca de 7 mil. E o apoio financeiro que é dado a estas pessoas é, em média, de 350 euros por mês. O que é absolutamente insuficiente. E, portanto, a escolha que estas pessoas têm que fazer, não sei se provavelmente os seus deputados conhecerão casos desses, eu conheço casos desses. Pessoas têm que decidir, deixo de trabalhar, e se deixo de trabalhar não tenho dinheiro para pagar a renda e para cuidar dos meus descendentes, porque estas pessoas estão ali, portanto, têm ascendentes, os pais, mas também têm descendentes. Ou de facto, opto pela resposta mais difícil, que é tentar institucionalizar. Institucionalizar, às vezes, também tem custos, as pessoas não conseguem e optam pela única saída que têm, que é deixar estas pessoas no hospital. Isto é uma situação que nos angustia tremendamente. Eu desafio-vos, nós temos no nosso canal YouTube, gravamos sempre os eventos que fazemos, e na apresentação deste relatório, o Dr. Rui Guimarães, este relatório foi apresentado no Hospital de Gaia, e o Dr. Rui Guimarães esteve connosco e apresentou o depoimento de uma doente, a propósito do caso da mãe dela, que esteve 14 meses no hospital. 14 meses. E é uma coisa de partir o coração a qualquer um. Todo aquele encadear, os passos todos, o filho não podia, depois havia um filho que estava imigrado, depois temos todos estes fatores a contribuir, não é? Há pessoas a emigrar, há pessoas que estão sozinhas aqui, que não têm família, que lhes acuda. E, portanto, esta pessoa esteve 14 meses no hospital. 14 meses. Imaginem, entrou por uma patologia menor. Isto é gravíssimo, não é? Depois, a ideia de faturar estes internamentos indevidos aos ministérios. Eu acho que é uma excelente ideia. Tenho algumas dúvidas sobre a nossa capacidade de cobrança dessas faturações à tutela. E eu diria que a faturação faria mais sentido se os hospitais estivessem ainda a faturar episódios. Até havia um racional financeiro, que é os internamentos são-nos pagos com base em custos médios e numa expectativa de demora média. Se porventura este doente não saiu e ficou muito mais dias que aquilo que era expectável, até fazia sentido que nós faturássemos esse excesso à tutela, porque a culpa não é nossa. Havia um racional.
Mas também é verdade que os hospitais agora já não são pagos por faturação, já não são pagos por produção, são pagos por capitação e, portanto, até o racional, perdemos um bocadinho esse racional, a ideia não deixa de ser boa, mas tenho algumas dúvidas sobre a nossa capacidade de cobrança e, portanto, tenho algumas dúvidas sobre a execuibilidade e sobre o contributo para a resolução deste problema. Relativamente às perguntas do PCP, da Sra. Deputada Paula Santos, de facto, havia algumas questões relacionadas com o processo que continuam a ser pertinentes. Por exemplo, a questão das vagas serem distantes é uma questão. Depois as pessoas, como sabe, se desistirem dessa vaga, eu conheço casos desses, casos muito complicados. Pessoas que no início do episódio, pessoas que quando estavam quase a ter vaga alta do hospital, precisavam de uma cama, por exemplo, na rede de cuidados continuados, e foi-lhe dada a hipótese de ir para uma vaga a 100 km de distância. E a pessoa pensou, não, 100 km, ou a família pensou, 100 km é muito. Eu se calhar consigo fazer isto. E trouxe a pessoa para casa. Mas depois rapidamente percebeu que não conseguia fazer aquilo, não conseguia gerir aquele caso no seu domicílio. Mas tendo desistido da vaga, saiu da lista. Deixa de estar em espera e já não consegue voltar à lista. E isto é tremendo, eu conheço casos assim. E depois fizeram tudo e mais alguma coisa, tentaram levar esta doente insistentemente ao serviço de urgência para ela ser novamente internada, reparem, para encontrar um médico que a voltasse a referenciar. Não é? E, portanto, há problemas no processo. Há problemas no processo. Mas, volto a dizer, quando perguntamos aos hospitais qual é a principal razão, é, de facto, a falta de camas. Não percamos isto de vista, porque senão perdemos aqui um bocado o norte da solução. É a falta de camas. Esta questão dos cuidadores informais, eu diria que é central. Se nós, os cuidadores informais, eu diria da preparação da sociedade como um todo para uma alteração drástica da nossa demografia, um enorme envelhecimento da nossa população, em muitos casos com perda da autonomia, com perda da capacidade de fazer atividades do dia-a-dia, de forma autónoma. E o que nos dizem as pessoas, nomeadamente os cuidadores informais, é: se eu tivesse apoio de uma equipa que viesse cá à casa, que nos ajudasse a perceber como é que eu cuido do meu familiar, se eu tivesse apoio de uma equipa que, em caso de agudização, viesse cá à casa rapidamente e me ajudasse a resolver este problema, se eu tivesse apoio de uma equipa que, quando eu entrasse em burnout, e parte significativa dos cuidadores informais entra em burnout, me ajudasse e me substituísse, nem que fosse temporariamente. Os cuidadores informais têm direito a serem substituídos para tirar férias, mas só no papel. Isso não existe. Na prática não existe. Essas pessoas não têm férias, porque não têm ninguém que as substitua. Se todos estes apoios fossem criados, se a sociedade se tivesse preparado como um todo, e reparem, mesmo que olhemos para isto de uma perspectiva financeira, e olhemos para o custo que tem um internamento hospitalar, ou o custo que tem a perda de produtividade de alguém que deixa de trabalhar para cuidar de um familiar, e depois trocássemos isto tudo para outras alternativas de apoio às famílias, se calhar percebíamos que fazia sentido investir nisto. Depois, com outras externalidades que não são de menosprezar, por exemplo, a criação de emprego. Não é? Porque se nós criarmos estas redes de apoio, damos emprego a mais profissionais de saúde, a enfermeiros e outro tipo de assistentes operacionais, então um conjunto de outras pessoas que poderiam ter emprego nestas respostas sociais. E, portanto, nós temos, de facto, que olhar para isto de uma outra forma. E, portanto, não me interpretem mal. Eu, quando digo a resposta imediata são camas, não estou a dizer que no médio e longo prazo as respostas não tenham que ser de outra ordem. Eu acho que têm mesmo que ser de outra ordem. Porque a melhor resposta é trazer as pessoas para casa. Depois, como vos dizia, isto tem, eu acho que merece uma visão sociológica que eu não sou capaz de fazer. Nós temos a noção de que no passado as sociedades do sul da Europa tinham, eu diria, se calhar, tradição, as famílias eram constituídas de uma outra forma, havia, se calhar, um outro apoio, uma outra relação intergeracional. Era muito frequente, na mesma casa, termos a pessoa idosa a ser cuidada, e os descendentes também, portanto, 3 gerações dentro da mesma família, havia muito esta tradição de as famílias cuidarem dos seus. Eu diria com a alteração do modelo de família, ou até com, por exemplo, com os problemas que temos tido na habitação, já referi isso há bocado. Se nós temos habitações mais caras, mais dificuldade no acesso à habitação, naturalmente que isso se traduz também na dificuldade das famílias terem, por exemplo, um quarto para trazer esta pessoa para casa.
Portanto, tudo isto é importante. A redução de rendimentos, tudo isto é importante, tudo isto está a contribuir para o problema. E, portanto, a discussão tem que ser feita de uma forma mais profunda. Como vos disse, porque eu não tenho essa vertente ou essa visão mais sociológica, não sou capaz de fazer, mas acho que era importante fazê-lo. No imediato, claramente, estou a ser muito insistente neste ponto, mas não queria deixar de o fazer, porque me parece importante, no imediato, é focar o aumento da rede de cuidados continuados, aumento da rede ERPIs, garantir que o investimento de PRR para o aumento de 50% da rede de cuidados continuados seja efetivamente feito. No início, assistimos a algumas preocupações, eu sei que a Comissão Parlamentar, a Comissão de Saúde também vai falar com estas entidades, assistimos a algumas preocupações, até na comunicação social, por parte do setor social, dizendo que eventualmente os incentivos que estavam a ser criados não eram suficientes para estes investimentos acontecerem. Isso preocupa-nos, que até poderia haver algum problema de rentabilidade ou de equilíbrio financeiro do negócio, tendo em conta aquilo que estava a ser pago pelo Estado por Cama. Eu não quero fazer um juízo sobre isso porque não estou a gerir esse negócio, portanto não queria fazer um juízo sobre isso, mas sei que nós temos mesmo que criar as condições para estas camas serem criadas e serem sustentáveis. Portanto, quem as gere, nomeadamente o setor social, tem que ter sustentabilidade. Isto é muito importante. Portanto, essencialmente era isto. Eu penso que respondi às questões todas. Estou a ver como falhou aqui uma, colocada pelo livro, a tendência geral. A tendência geral é sempre de agravamento. É sempre de mais doentes internados por razões inapropriadas, mais dias internados, mais impacto para os hospitais, mais impacto para os doentes, e aqui preocupa-nos essencialmente os doentes. Portanto, se nós pensarmos nesta ideia que vos transmiti no início, de que é deste conjunto de doentes, alguns têm infecções hospitalares e morrem, eu acho que é uma ideia que nos tem que deixar a todos absolutamente angustiados e preocupados, muito focados em resolver este problema. É um problema, nem sempre temos esta consciência, mas é um problema que é urgente de resolver. Obrigado. Senhor Presidente, muito obrigada pelas suas explicações, diria, muito completas. E passamos agora para a segunda ronda. Cada deputado procura, nós vamos ter a seguir outra audição, tem 1 minuto, terei aquela tolerância habitual, mas peço atenção ao tempo, uma segunda ronda e depois o Sr. Presidente terá o correspondente ao somatório das intervenções e, portanto, passava já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Dr. Xavier Barreto, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Este barómetro é um instrumento fundamental e denota que trazer dados e factos para o debate causa muitas vezes incómodo a alguns partidos, nomeadamente àqueles que governaram o país nos últimos anos. Este é um instrumento fundamental porque vem dizer-nos que, ao fim de 8 edições de um barómetro, em que na primeira havia em Portugal 650 camas indevidamente ocupadas, em 2024 temos 2.200. A pergunta que lhe faço é muito simples. Ao longo destes anos todos foram gastos do Orçamento de Estado centenas e centenas de milhões de euros dos contribuintes para contratualizar e para manter os doentes indevidamente dentro dos hospitais, muitas vezes causando perigo à sua própria vida. Considera que se ao longo destes últimos anos essas centenas e centenas de milhões de euros tivessem sido investidas em redes de cuidados continuados designadamente, podíamos ter hoje grande parte deste problema resolvido? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, passo já então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Susana Correia. Obrigada, Sra. Presidente. Dr. Xavier Barreto, agradecer os esclarecimentos que nos trouxe aqui. Já agora, importa referir que o Grupo Parlamentar do PS, como bem percebeu na primeira ronda, o Sr. Deputado do PSD dá-me a impressão que só chegou na segunda, não está nada aflito com o que nos é aqui apresentado. Nós estamos muito responsáveis, é a 8ª edição, temos vindo a acompanhar ao longo dos anos, apresentamos propostas em sede do Orçamento de Estado e continuaremos a acompanhar esta problemática que sabemos tem um conjunto de causas, nomeadamente a forma como a nossa sociedade neste momento, os desafios que enfrenta. Há aqui 2 questões que eu percebi do Dr. Xavier Barreto. Ponto 1, perceber como é que está o investimento do PRR para as camas de cuidados
continuados. Mais de 5 mil camas, um investimento que foi bem referenciado pelo anterior Governo, portanto, vamos acompanhar, perceber como é que está. E faremos isso, esse é o nosso compromisso. Ponto número 2, Dr. Xavier, há aqui alguns dados que nós temos como boas medidas. Eu penso que efetivamente a área da saúde vai se focar também nessas que são as boas medidas, que é a hospitalização domiciliária e a capacitação da família no domicílio. Efetivamente, esta história que aqui foi falada pela iniciativa liberal de financiar ou pagar mais, nós não temos que pagar mais, uma vez que o Dr. Xavier Barreto foi o próprio a dizer que estes doentes estão indevidamente naquele local. A situação clínica não é para lá estarem. Portanto, hospitalização domiciliária, equipas de gestão de altas, como é que estão a funcionar, quanto tempo nós respondemos ao doente a partir do momento, não é do momento que ele tem alta, é que ele entra na unidade hospitalar. E agradecer uma vez mais o compromisso da Associação de Administradores Hospitalares neste projeto, pode contar com o Grupo Parlamentar do PS neste acompanhamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina. Peço desculpa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Dr. Xavier Barreto pelos seus esclarecimentos e pelas respostas dadas. O Chega ainda tem aqui mais uma questão, que é a análise dos custos do internamento de índole social nas unidades psiquiátricas. Mostra aqui valores significativos. Estes valores refletem aqui a crescente procura por cidadãos psiquiátricos e a falta de alternativas adequadas para estes pacientes. A integração de pacientes crónicos em estruturas de saúde mental é um desafio contínuo, exacerbado por causas organizacionais e a demora na resposta das estruturas de saúde mental. Por isso, o que lhe pergunto é que medidas podem ser implementadas para melhorar a integração de pacientes crónicos em estruturas de saúde mental e reduzir os custos de internamento da índole social. Também gostava que me respondesse uma pergunta que eu fiz ao Sr. Doutor e que acabou por não me responder. Como nos apercebemos, houve aqui um aumento de 11% dos internamentos sociais. O que é que o anterior Governo não fez que deveria ter feito para evitar esta situação? Se pudesse, gostava que me respondesse a esta questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dr. Xavier Barreto, muito obrigado pelas suas explicações. 3 pontos breves. Um, para clarificar, eu creio que se calhar fui mal interpretado. Aquilo que nós dissemos não foi financiar mais estes internamentos. O que dissemos foi garantir que quem é responsável por esses internamentos indivíduos, que é a grande parte dos casos, como vimos, o Ministério da Segurança Social, é imputado o custo financeiro desses internamentos. Caso contrário, não tem os incentivos financeiros precisamente a agir, a tomar ação. Portanto, só quando começar a beliscar ao Ministério da Segurança Social é que, de facto, ele se vai começar a mexer, respondendo, nomeadamente, com mais camas. No entanto, o Dr. Xavier Barreto colocou a tónica aqui também na lógica da prestação, que é muito importante. Ou seja, nós começarmos a mudar não para a hospitalização domiciliária, eu não creio que fosse isso que a senhora deputada do Partido Socialista quisesse dizer, mas sim cuidados continuados domiciliários, através da figura aqui do cuidador informal. Há uns anos houve um trabalho de um coordenador para os cuidados continuados, o professor Manuel Lopes, que referiu precisamente essa necessidade de começarmos aqui a fugir deste modelo institucional de unidades de prestação de cuidados continuados para um modelo precisamente de cuidados ao domicílio, com recurso aqui aos cuidadores informais. Portanto, eu creio que fica como, enfim, principal ponto para a discussão futura nossa entre todos nós é apostar aqui neste modelo de cuidados informais. Finalmente, só para terminar, só queria que me confirmasse que, de acordo com os dados estatísticos do BIS, em 2017 nós tínhamos 655 internamentos sociais e agora em 2024 perspectiva-se 2.164. E pedia também que confirmasse que durante estes anos a tutela emanava do Partido Socialista. Eu peço-lhe para clarificar isto, porque, de acordo com uma intervenção da senhora deputada do Partido Comunista Português, parecia que eram outros partidos que não o Partido Socialista, apoiado por partidos à esquerda, que estiveram a governar durante estes anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, considerando que alguns dos senhores deputados ultrapassaram um bocadinho o tempo, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Portanto, começando pelas questões do PSD, eu não agradeci há bocado, portanto, esta nossa vinda cá foi pedida pelo Grupo Parlamentar do PSD, não quero deixar de reconhecer isso, o Sr. Deputado Miguel Guimarães, o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, é muito importante realçar este problema, colocá-lo na ordem do dia, portanto não queria deixar de vos agradecer. Sim, naturalmente que o investimento faria mais sentido que fosse colocado no aumento, no alargamento da rede, do que no pagamento destas camas. Eu não faço aqui considerações de ordem política, nem faço juízos sobre aquilo que aconteceu nos últimos anos, não estou em condições de o fazer, não é esse o meu papel. O que sabemos é que o alargamento da rede isso posso dizer-vos, foi prejudicado pela pandemia, nós sabemos isso. Este alargamento da rede esteve previsto ser feito há já alguns anos e sabemos que a pandemia atrasou, quer dizer, não é novidade para ninguém, durante 2 anos tudo parou, todos os investimentos, incluindo este. E, portanto, eu diria que a pandemia também teve aqui algum contributo no sentido em que nos focou na resolução daquela crise pandémica e, portanto, terá também, no fundo, focado o nosso investimento mais nas operações e menos no alargamento da rede. Relativamente à questão do PS, sim, portanto, naturalmente que as equipas de gestão de altas têm que continuar a ser dinamizadas. Nós sabemos que nem todos os hospitais funcionam da mesma forma aqui, neste ponto, mas também sabemos que muitos hospitais estão a fazer esse esforço. Eu, pessoalmente, conheço vários hospitais que nos últimos meses têm dado mais autonomia e capacitado mais as suas equipas de gestão de altas, isso é muito importante. A hospitalização domiciliária ajuda, mas deixem-me dizer-vos que se destina a doentes diferentes. A hospitalização domiciliária é para doentes que ainda estão internados por razões clínicas, que podem fazer a convalescença, podem terminar o seu internamento no domicílio, mas têm ainda uma razão clínica, e estes doentes não têm nenhuma razão clínica, são doentes diferentes, não é? Depois, relativamente às perguntas do Sr. Deputado Rui Cristina, portanto, eu volto a dizer, não vou fazer nenhuma consideração sobre aquilo que o anterior Governo fez ou deixou de fazer. Não é esse o meu papel, eu limito-me a evidenciar dados, resultados e, portanto, todos os planos, todos os investimentos implicam a conjugação de uma série de fatores. A vontade do Governo é certamente uma delas, mas a disponibilidade financeira e a existência de parceiros, tudo isso é importante, portanto, eu não vou fazer um juízo porque não tenho toda essa informação. Portanto, não vou fazer um juízo sobre aquilo que o anterior Governo fez ou não fez. Sobre a saúde mental, há, de facto, uma necessidade de alargar as respostas também nesta área. E deixem-me dizer-vos que naquele ponto do PRR, onde se previa o alargamento da rede, também se previa um investimento muito significativo na saúde mental. Na criação de equipas de cuidados domiciliários, que era um forte investimento do PRR, muito importante. Nós temos excelentes exemplos. Ainda há uns tempos estivemos no Hospital de Vila Real, numa das nossas iniciativas, no Caminho dos Hospitais, e a equipa de Vila Real mostrou-nos como é que está a fazer isto, como é que a equipa do hospital, ainda não era o LS, era a equipa do hospital mais os cuidados de saúde primários, que juntaram-se, criaram equipas integradas, que iam a casa acompanhar os doentes desta área de saúde mental e o impacto que isso estava a ter, por exemplo, na redução de episódios de urgência ou na redução de internamentos na área da saúde mental. E, portanto, o PRR previa isto, previa a criação de unidades de transição entre os internamentos e o regresso à vida ativa. Portanto, volto a dizer, é muito importante acompanhar estes investimentos do PRR e garantir que eles estão a acontecer. Por último, relativamente às perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, eu confirmo os números. A segunda questão, a retórica, e, portanto, eu escuso-me a responder, é uma pergunta retórica, certamente que sabe a resposta, e, portanto, muito obrigado a todos, mais uma vez, por nos terem recebido, por terem colocado esta questão em evidência, que para nós é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada a nós, Sr. Presidente, também à Sra. Vogal e à Sra. Tesoureira da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Continuação de um bom trabalho e de um bom dia. Obrigada. Muito obrigado.